Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Uma manifestação do movimento dos sem-teto interditou ruas importantes da região central nesta quinta-feira. Cerca de 150 manifestantes ligados ao MTST se reuniram na Praça da Sé e percorreram as principais ruas do centro. Eles chegaram a bloquear a Rua Boa Vista no trajeto rumo à sede da CDHU. Os integrantes pedem uma solução para a ocupação da Vila Silva, em São Miguel Paulista, na Zona Leste. Cerca de 400 famílias invadiram o terreno há um ano. Eles cumprem uma ordem de despejo que vence hoje e, por isso, cobram uma alternativa de moradia junto à CDHU, que é a dona da área. Mais um caso de incêndio a ônibus foi registrado na noite desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, um grupo atacou e incendiou um coletivo no Jardim Genete, em São Miguel Paulista, na zona leste da cidade. Ainda não se sabe o motivo pelo qual o ônibus foi atacado. Ninguém ficou ferido na ação e os suspeitos conseguiram fugir. E 2 caminhões foram incendiados por volta da 1 da manhã de hoje. Os veículos foram queimados na Avenida Luiz Carlos Gentili de Laete, no Horto Florestal, na zona norte de São Paulo. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para apagar as chamas. Ninguém ficou ferido. O ataque seria uma represália à ação da Polícia Militar, que deteve 2 criminosos e baleou outro durante um assalto a uma casa no Tremembé na manhã da última terça-feira. Até o fim da manhã, nenhum suspeito havia sido preso. O nível do sistema Cantareira, que abastece grande parte da capital e da região metropolitana, é o mais baixo dos últimos 10 anos. O nível de água nos reservatórios do sistema Cantareira, que abastece boa parte da região metropolitana de São Paulo, é o mais baixo dos últimos 10 anos. Marco Antônio, superintendente da Sabesp, a situação é preocupante? A situação, do jeito que se coloca, com 2 anos consecutivos com chuvas abaixo da média e 2 meses consecutivos com chuvas abaixo da mínima, realmente nos trazem uma preocupação quanto aos níveis do sistema. Qual é o volume do nível atualmente e qual deveria ser? Hoje nós estamos com aproximadamente 23% do nível de volume e a gente deveria estar numa situação hoje entre 40% e 50% e recuperando seu nível com as chuvas normais. Bom, a expectativa agora da Sabesp é por chuvas, mas enquanto isso não acontece, o que a população pode fazer para colaborar? A economia é muito importante. Eu acho que o uso racional da água na população, acho que evitar banhos longos, evitar o uso desnecessário de água para lavar quintais, lavagem de carros, deixar a torneira fechada quando se faz a barba, escova os dentes ou lava a louça, é extremamente importante. A colaboração de cada um, com certeza, ajuda a gente a preservar a água no sistema. Foram enterrados hoje os corpos dos 5 adolescentes que morreram afogados em um lago artificial em Santo André, no ABC Paulista. O acidente foi na tarde de ontem dentro do Parque Guaraciaba. O lago, conhecido como Tancão da Morte, tem 50 metros de profundidade. Há placas avisando sobre a proibição de se nadar no lago. Os jovens teriam entrado no terreno por meio de uma estrada clandestina na mata, já que o parque está fechado desde 2006. Violência em Campinas. Os 5 policiais presos ontem, suspeitos pela morte de um menor, foram transferidos nesta madrugada para o presídio Roman Gomes, em São Paulo. Pelo menos 4 deles permanecem no mesmo batalhão onde atuava o soldado Arides Luiz dos Santos, assassinado horas antes do início das mortes. As prisões foram feitas pela Polícia Civil e pela Corregedoria da PM. 4 policiais foram detidos durante o expediente de trabalho e 1 em casa. Eles são suspeitos pela morte de um menor de 17 anos, baleado em Campinas, e também são investigados pela série de 12 assassinatos cometidos na periferia da cidade na noite do dia 12 e madrugada do dia 13 de janeiro. A polícia chegou a divulgar imagens da lista com a identidade das pessoas que foram mortas. Os policiais estariam de folga no momento dos ataques, mas foram reconhecidos por testemunhas e tiveram as prisões temporárias decretadas. A suspeita é que os homicídios seriam uma retaliação dos PMs pela morte de um colega paisana durante uma tentativa de assalto em um posto de gasolina. O jovem baleado por um policial militar no último sábado, após manifestação contra a realização da Copa do Mundo, deixa a UTI da Santa Casa de São Paulo.
Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde, Fabrício Proteus Chaves, de 22 anos, encontra-se sob cuidados médicos em leito de enfermaria. Em depoimento à Polícia Civil, Fabrício disse que levou um tiro antes de sacar um estilete que tinha no bolso. A versão é diferente da apresentada pelos policiais, que informaram que o primeiro tiro só foi disparado após a vítima tentar atacar um deles com o estilete. O rapaz nega que carregava artefatos explosivos na mochila. Ele afirmou que as bombas pertenciam a Marcos Salomão, jovem que foi rendido pelos policiais. Em depoimento, Salomão confirma que estava com os artefatos e disse que se rendeu imediatamente, mas que Fabrício foi quem decidiu fugir. Vamos agora a um giro pelo trânsito da capital, que neste momento registra 105 quilômetros de vias congestionadas. Começamos pela Rua da Consolação, pertinho da região da Avenida Paulista. O movimento por ali, por enquanto, é tranquilo nas duas direções. Elevado Costa e Silva, aí já na ligação leste-oeste, e a sequência pela Radial estão congestionados até a altura do Tatuapé. Todo este trecho, caminho do oeste para o leste. Na Senador Teotônio Vilela, na zona sul de São Paulo, movimento já ruim para quem vai na direção do bairro, isso entre a Jangadeira e a Avenida Interlagos, pertinho ali do Autódromo. Avenida dos Bandeirantes, você vê agora as pistas lateral e expressa para quem vai se aproximando da Marginal do Pinheiros. Esse trecho já é na Vila Olímpia, pertinho ali do acesso à Rua Funchal. Na Vicente Hall, o motorista vai encontrar o trânsito fluindo muito bem nos dois sentidos, é uma opção até para quem precisa evitar a jornalista Roberto Marinho. Segundo a CT, um péssimo caminho agora é o corredor norte-sul, do Ibirapuera até a chegada a Santana. Hoje foi a tarde mais seca para o mês de janeiro dos últimos 29 anos aqui na capital paulista. A tendência é que os níveis de umidade continuem baixos, apesar da possibilidade de chuva nos próximos dias. Vamos ver como ficou o tempo no estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Os dias de sol forte e calor continuam em São Paulo. A boa notícia é que áreas de instabilidade se formam e podem provocar pancadas localizadas de chuva a partir da tarde em quase todo o estado. No centro-oeste, máxima de 33 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, máxima de 34 em Araraquara e também em Ribeirão Preto. E o litoral e o Vale do Paraíba são as únicas regiões onde não chove. Máxima de 33 em São José dos Campos. Aqui na Grande São Paulo, todo cuidado com o sol é pouco, pois amanhã o nível de raios ultravioleta estará em um nível extremo. Amanhã aqui na capital pode chover à tarde, máxima de 34. E o fim de semana terá pancadas de chuva à tarde e à noite, também com máximas de 34 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! O presidente Dilma dá início à reforma ministerial e anuncia mudanças em 3 pastas. Dilma confirmou Aloysio Mercadante na Casa Civil. Aloysio Mercadante entra no lugar de Gleisi Hoffmann. Ela volta para o Senado, onde vai coordenar sua campanha para a disputa do governo do Paraná. É a terceira troca de Mercadante no governo Dilma. Primeiro, ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, depois foi para a Educação e agora vai para a Casa Civil, principal ministério do governo. Para o lugar de Mercadante na Educação, Dilma promoveu o secretário executivo da pasta, José Henrique Paim. Paim, economista, estava como número 2 do Ministério desde 2006, na gestão de Fernando Haddad. Outra mudança anunciada hoje foi a oficialização do novo ministro da Saúde, Arthur Quioro. Ele assume no lugar de Alexandre Padilha, que vai disputar o governo paulista. Quioro foi secretário de Saúde da Prefeitura de São Bernardo do Campo. A posse dos novos ministros está marcada para a próxima segunda-feira, às 11 da manhã, no Palácio do Planalto. As vendas em shopping centers no Brasil crescem 8,6% em 2013. A informação é da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. No ano passado, o mercado de shopping centers registrou faturamento de 129 bilhões de reais. Apesar de alta de 8,6% em relação a 2012, o número representa um crescimento menor do que o observado no ano anterior, quando houve avanço de quase 10%. Segundo a Abrace, em 2013 foram inaugurados 38 novos empreendimentos no país. Atualmente, o Brasil tem 495 shoppings em 173 cidades. O Banco Central lançou uma série de moedas comemorativas da Copa do Mundo de 2014. Ao todo, são 9 modelos de moedas especiais fabricadas pela Casa da Moeda.
uma de ouro, 2 de prata e 6 de cuproníquel, uma liga metálica que mistura cobre e níquel. Entre os desenhos retratados estão a taça da Copa do Mundo da FIFA, momentos de gols famosos, o mascote oficial da Copa, o fuleco, e também homenagem às 12 cidades sede da competição. As moedas podem ser adquiridas no site do Banco Central, bcb.gov.br. A mais barata custa R$ 30 e a mais cara, de ouro, custa R$ 1.180. Para quem gosta de curiosidades, aí vai uma dica. Foi aberta hoje ao público a exposição Túnel da Ciência. A mostra está no Shopping Frei Caneca e tem entrada gratuita. A exposição é interativa e apresenta temas científicos. Entre os módulos mais visitados estão o espelho mágico, uma espécie de raio-x dos órgãos internos do corpo humano. Tem ainda um sensor de temperatura que mostra as partes mais quentes do corpo. E ainda é possível ver réplicas de uma sonda espacial e do robô Curiosity, que foi mandado para Marte. A exposição Túnel da Ciência é gratuita e está aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã às 7 da noite e aos sábados e domingos, do meio-dia às 7 da noite. Um menino nasce dentro de um carro, no meio de um congestionamento, quando a mãe estava a caminho da maternidade. Conheça a incrível história de Davi. Eu nasci incrível é a tradução da frase em inglês na roupinha do Davi, pois a história desse bebê é mesmo incrível. Quem vê o pequeno Davi assim, bem tranquilinho no meu colo, mal pode imaginar a confusão que foi na noite em que ele nasceu. Os pais saíram aqui do bairro de São Mateus e tentaram chegar a um hospital na Avenida Paulista, mas não deu tempo. O bebê nasceu no meio do caminho, dentro desse carro aqui, na Alameda Santos. Quando sentiu as contrações, a mãe Ximene esperou até o último minuto para sair de casa, porque não queria que o parto fosse induzido. Eu queria que o parto fosse o mais natural possível mesmo, não dentro do carro, do jeito que foi, mas eu queria que ele fosse mais natural. Eu queria que não tivesse nenhum tipo de intervenção, eu não queria ter sido submetida a sorinho ou a episiotomia, que é o corte, né, para ajudar o neném a nascer. E foi bem aqui, na Alameda Santos, quase esquina com a Pamplona, que no dia 23 de janeiro, às 18h42, num dia de muita chuva e trânsito totalmente congestionado, que o pequeno Davi nasceu. O trânsito parou, literalmente. Quando você para e tem que desligar o carro e descer do carro, é nesse grau que parou o trânsito, de não andar nem 10 centímetros do carro. E eu comecei, as dores ficaram mais intensas. O pai, Daniel, tinha corrido para buscar socorro e quando voltou, o filho já tinha nascido. Foi um desespero. Assim, não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu gritava, se eu pulava. Foi uma emoção assim que a perna deu uma amolecida. A Vanderly estava com a Ximene quando a criança começou a nascer. Foi a maior aventura da minha vida. A emoção, ela é comparável ao nascimento do meu filho. É milagre de Deus. Foi uma aventura assim que não vai dar para esquecer. A gente vai contar isso quando a gente estiver velhinha. Falei para ela que eu vou virar pro Davi e falei: você me respeita porque eu te vi nascer. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.